Meus amados irmãos, queridos, estimados professores, dirigentes, adjuntos, secretárias, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um EBD na web, desta feita com a lição de adultos de número 5. Temos aí a honra e o compromisso de trazer para os irmãos algumas colocações didáticas, pedagógicas, dentro dessa lição. Nós estamos estudando a lição Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E na lição de número 5, nós vamos abordar o casamento é para sempre. Pois é. Na nossa sociedade moderna, a palavra casamento já está em desuso. E quando se fala para sempre, as coisas ficam mais difíceis. Mas nós, servos de Deus, temos essa certeza que o casamento é uma instituição divina e que foi feita para que fosse indissolúvel. Muito bem, a lição ela é datada para 1º de maio de 2022 e tem como texto áureo Mateus 19:6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é justamente com base nisso que Deus fez essa junção que nós vamos discorrer sobre esta lição. Professor, a gente não pode perder de vista os objetivos da lição. Antes, porém, faz-se necessário que leiamos, embora eu não vá ler com os irmãos, mas deve aparecer aí para você, a leitura bíblica em classe. Então, nesse desdobramento do Sermão do Monte, na continuidade das lições anteriores, chegamos então no capítulo de número 5, versículos 27 a 32. Este texto que será a nossa base para a exposição da aula de hoje e da aula que nós vamos ministrar no próximo domingo, 1 de maio. Os objetivos da lição são apresentar a condenação do adultério. 2. Mostrar o que rege o coração, regerá o corpo também. Afirmar a indissolubilidade do casamento. Esses 3 objetivos são, respectivamente, objetivos que estão nos 3 tópicos da lição e que nós vamos abordar na medida do possível. Ainda nesta lição, no quadro novo aí que aparece o nosso manual, tem a parte de motivação. E eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos que todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento. É uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher. Por isso, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos aos que são propagados no mundo atual. E a gente já pode até iniciar a nossa aula com algumas provocações, como, por exemplo, João, ele diz lá no Evangelho que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo. Mas ele diz também em sua carta universal, em uma de suas cartas universais, que no mundo só tem 3 coisas: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, faz-se necessário a gente trabalhar essa mudança de sentido na palavra mundo e perceber que os nossos valores não são os valores mundanos e que nós precisamos perseguir os valores cristãos. Se nós, cristãos, não perseguirmos os valores cristãos, o mundo, então, nós somos referências para aqueles que estão no mundo. E nós devemos conquistá-los
com os nossos exemplos. E olha, um contra-exemplo que vem acontecendo nos nossos dias é sobre o casamento. Então, muitos dos nossos jovens estão se casando e com pouco tempo se divorciando. E dentre as mais desculpas, justificativas apresentadas, é a incompatibilidade de gênio. Certamente, caro professor, você já deve ter ouvido falar disso, ou conhece alguém que o casamento não durou aí seus 3, 5 anos. Tá? Então, nós, enquanto igreja, devemos não só levantar a bandeira, mas defender de fato esta ideia do casamento. O que Deus juntou, não separe o homem, tá bom? Temos aí, como subsídio da lição, o nosso comentarista coloca a revista Ensinador Cristão, na página 38. Então, lá tem um subsídio, eu tenho ele aqui, mas, é claro, não dá para passar para os irmãos. Só que os irmãos podendo fazer essa leitura, faça. Podendo adquirir a revista Ensinador Cristão, adquira outros materiais que possam corroborar com o vosso material de aprendizagem, né? O material que vocês vão ter aí para expor. A lição que vocês vão trabalhar não é uma lição fácil, até porque pode ser que, pelo título, algumas pessoas que já enfrentaram divórcios nem queiram ir para não se machucar, para não se sentir constrangida. Então, é super interessante que a abordagem da lição ela seja para informar aquilo que a Bíblia tem para dizer, mas que não seja um momento para a gente estar atacando A ou B por conta daquilo que viveu dias passados. Muitas pessoas aceitaram Jesus Cristo após uma ruptura de casamento, uma ruptura, como diz o termo mundano, do ficar. Então, ficou com fulano um tempo e ali se amigou, e passaram a viver juntos, tiveram uma união quase estável, mas, na verdade, se fosse estável, permaneceria mais tempo. Foi instável. Acontece que rompeu-se essa união. Aceitaram Jesus, aí casaram, mas tem sequelas de uma vida junta com A ou com B. E aí, na hora de expormos essa lição, é necessário termos cautela para não agredir A ou B que teve essa vida já maculada por um divórcio, né, por uma separação. E lembremos, né, que quando aceitamos Jesus Cristo, muitos vão estar apoiando-se no que tudo se fez novo. Então, é necessário ter equilíbrio aí na hora de expor essa lição, tá bom? Então, temos aqui como palavra-chave da nossa lição, casamento. Não é? O título da lição fala casamento para sempre. E em toda a lição, embora a gente vá abordar adultério, né, que seria aí uma situação que poderia haver a dissolução do casamento por conta disso, mas a gente vai estar trabalhando o casamento, essa junção entre homem e mulher que é possibilitada por Deus. E aí, nós temos então, no primeiro tópico da nossa lição, a condenação do adultério. O comentarista traz a definição de adultério, usa-se da palavra grega para isso, vocês poderão abordar. Há professores que não gostam muito de utilizar a terminologia, de utilizar a etimologia da palavra, já preferem ir direto no texto. Já tem outros que gostam de fazer esta base para ter um apoio melhor. Fica a critério de vocês, o comentarista coloca o termo grego para isso e coloca também para a gente que, biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. Tá? E quando eu era jovem, um colega meu que estava ministrando uma aula sobre isso, ele aproveitou para fazer
alguns questionamentos. Bom, já que o adultério fala de casamento, então eu que estou namorando, posso ter 2, 3 namoradas? E agora? Como é que você vai lidar com uma pergunta dessa na sua sala de aula? E aí não é simplesmente a leitura do termo grego para isso, porque nós trabalhamos com princípios. Princípios da afetividade, princípio do amor, princípio dentro do casamento, né, do respeito, o respeito a Deus, o respeito à igreja, o respeito à pessoa. Então, nós vamos trabalhar com princípios. Né? Aqui a gente vai trabalhar nessa situação de atividade ou relacionamento sexual entre casais, entre casados, mas mesmo na congregação, nem todos são casados oficialmente. Ainda tem alguém que não é membro da igreja porque não se ajustou no cartório, ainda vive maritalmente, mas não está regularizado. Contudo, a ideia de adultério permanece a mesma, né? Dessa ruptura na fidelidade com o seu cônjuge, tá bom? Então é preciso entender e passar isso para os seus alunos, que não é simplesmente porque tem um papel dizendo que é casado que eu só não posso mais adulterar. Então eu que não tenho papel posso ficar à vontade. De jeito nenhum. Então a gente vai trabalhar com o princípio, não é? E neste caso, lembremos que este mandamento de não adulterará, de não adulterar, de não trair, ele já vem desde o decálogo. Não é? E eu lembro de um determinado obreiro que, conversando comigo, fazia uma relação de que dos 10 mandamentos, era necessário ter uma atenção especial para ele. E eu fiquei perguntando, por que especial para ele se eu tenho 10? Olhando para o Novo Testamento, eu tenho 2 que eu poderia dizer assim, vou olhar com mais atenção. Ele dizia, não, Gastone, que quando fala lá de não roubar, quem adultera está roubando a mulher do outro. Quem adultera está roubando alguma coisa. Quem adultera, por exemplo, está perdendo aí a confiança do seu amigo, ou se não era amigo, roubou também a vida aí da pessoa com quem adulterou, porque pecou e, como todos sabem, o salário do pecado é a morte. Então, à medida que alguém roubou a confiança, olha, de Deus, afastou o Espírito Santo, a igreja, quando toma ciência, ela não tem mais a confiança naquela pessoa. Por mais que a gente entenda do valor do perdão e da obrigação de perdoar, não só 7, não só 70, não só 490, quantos perdões forem necessários liberar, mas fica uma mancha, fica maculado. E ele fazia essa correlação do não roubar. Né? Muito interessante, não dá para a gente analisar mais aqui, porque ele fazia essa análise com outros mandamentos. Tá? Mas aqui, neste caso de adultério, né? Nós temos o próprio Jesus fazendo a condenação, que é no subtópico que vem, neste primeiro tópico, e, é claro, as consequências, os males do adultério. Tive a oportunidade de auxiliar o pastor Zé Gomes Filho, lá na congregação de São Marcos, quando ele ainda era vivo, e tive a oportunidade também de auxiliar o pastor Manuel Maciel, na congregação de Igaraçu Centro, e em ambos períodos que estive auxiliando com ambos obreiros, tive a oportunidade de aconselhar e de presenciar vários conselhos e de presenciar várias situações de fornicação, de adultério. Né? E uma coisa que me veio à atenção, embora a gente não tenha uma pesquisa pronta para apresentar para vocês, mas é que muitas pessoas
não se arrependiam do pecado do adultério. Irmão Gastone, que é isso? Pois é, muitas pessoas que iam procurar os pastores, que me procuraram, estavam arrependidas das consequências do pecado. E isso chama-se remorso. Não estava arrependido de ter organizado e ido para um local impróprio, trair a esposa, de ter ido para um local impróprio, ter traído a noiva ou o noivo, ou de ter feito o que fez, de desonrar a igreja, de desonrar a família, de tão pouco desagradar a Deus, o Espírito Santo de Deus. Não. Na maioria das vezes, a preocupação era: e agora? O que vão falar de mim? E agora? Como é que eu vou dizer isso para o meu cônjuge? E agora? O que eu vou fazer? Mas não era preocupação por errei, estou arrependido do erro em si, mas das consequências. E aí o tópico 1, no subtópico 3, vai falar sobre os males do adultério. E aí a gente pode gastar um tempinho aqui, que na verdade não é gastar, não é perder tempo, é investimento na análise deste terceiro tópico, que são justamente os males, as consequências do pecado, deste pecado especificamente, que é o adultério. Tá? E aí, dentre os materiais que eu saí buscando, eu tenho vários outros materiais que complementam essa aula. E, dentre eles, há um que vai fazer uma ligação com a lição da semana que vem dos jovens sobre a tentação e que vai abordar a situação de Davi e Batseba. E isso me faz enxergar que eu, Gastone, que você pode cair nessa tentação também. Né? Cabe a nós estarmos olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Quando paramos de olhar para o alto, quando paramos de olhar para o autor e consumador de nossa fé, nós olhamos mais para os outros. E olhando mais para os outros, estaremos suscetíveis a cair neste erro e nesta condenação. Então, cabe aí a cada um de nós olharmos, já que estamos em pé, para permanecermos em pé. E, é claro, como nos muitos conselhos dados nos encontros de casais, valorizar o seu cônjuge. Tá? Então, uma colocação que é feita por muita gente, que diz assim: eu vou casar para ser feliz. Tem muita gente que diz isso: eu vou casar para ser feliz. E eu tive muitas oportunidades de ver muitos dos meus jovens adolescentes na escola, de dizer: eu preciso sair de casa, eu não aguento mais a minha vida em casa e preciso me casar. Então não era casar para encontrar alguém que desse uma continuidade da família em si, mas era para se livrar dos aperreios que passavam em casa. E vários aperreios que eu não posso contar aqui para vocês. Mas muita gente faz essa ideia de casamento como fuga, como satisfação pessoal, como, por exemplo, aprendi com o pastor Emerson Gomes, um pastor aqui da nossa IEDALP, que é um dos nossos pastores aí que trabalham casamento, que trabalha família. E quando ele abordava a seguinte expressão: nós não devemos casar para ser feliz. E aí, quando você ouve isso assim, mas, gente, eu quero ser feliz. É claro que nós queremos ser felizes. Mas quem casa, casa para fazer o seu cônjuge feliz. Quando eu digo assim, eu vou casar para ser feliz, eu estou pensando em mim. Eu não estou pensando no outro. Mas quando eu digo, eu vou casar para fazer o meu cônjuge feliz, o meu cônjuge também com o mesmo pensamento, eu vou casar para fazer o meu esposo feliz, a minha esposa feliz, olha como isso vai casar direitinho. Porque ambos vão procurar fazer o seu melhor. O marido vai procurar entender o que Paulo disse aos Efésios quanto à questão dos maridos. Olha,
se entregar pela esposa, como Jesus se entregou pela igreja, rapaz, isso é muito difícil. É muito difícil, não é fácil não. E todos nós sabemos que tem dia que não é para acontecer, que a gente vai dormir bochechudo, não é para acontecer isso, mas acontece. Tem dia que é para sair, dar um beijo, um cheiro, um abraço, mas a gente às vezes sai para trabalhar e não acontece isso. Todos nós sabemos. Tá? Mas quando a gente casa para fazer o outro feliz, essas questões são mais refletidas. Por que eu não dei o abraço hoje? Por que eu não disse que amo hoje? Tem gente que não tem essa facilidade de expressar o quanto ama, o quanto gosta, o quanto tem a afinidade. A gente sabe disso, mas se não faz isso com as expressões, se não faz isso com as palavras, mas que deixe perceber, que o cônjuge perceba isso no contexto da vivência entre vocês. Tá? Então, adulterar, né, é algo que não se faz do dia para a noite. Né? A relação já não está bem e aí culmina numa situação desagradável. É claro que não dá para a gente abordar muito mais aqui, mas fica aí, professor, para que você trabalhe esses males do adultério e numa lição como essa, certamente os pastores vão aproveitar para expandir isso para os cultos de doutrina ou para o encontro de casais, porque a lição está bem esboçada para que a gente tenha mais de uma aula nessa temática. Né? 1 hora só é pouco. Não é? No tópico 2, o que rege o coração regerá o corpo. E aí há uma preocupação enorme quando o autor coloca o que procede do coração. Não é? Então é necessário ter cautela com o que está sendo alimentado no coração. Olha, o subtópico 2, o que pensa e, por fim, sujeitando-se o corpo ao Espírito Santo. Só para relembrar, Jó, quando foi acusado de que seu pecado estava relacionado a crime sexual, ele fez questão de dizer que tinha um acordo, que tinha um pacto com Deus, que tinha um compromisso de não olhar para uma virgem. E nesses dias, permita pegar aqui e mostrar para vocês, nesses dias, tá? O que nós temos, pronto, acho que aqui dá para ver, tá bom? Peguei o celular apenas para mostrar, mas tá aqui, ó, rede social. Acho que a maioria de nós tem. Mas o que tem de gente complicado com as redes sociais não é brincadeira. E aí vem justamente o que Jesus diz no Sermão do Monte. Se o teu olho te escandalizar, versículo 29, arranca-o e atira-o longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se o teu WhatsApp te condena, desinstala esse negócio, meu filho. Se o teu Facebook te condena, lança fora. Eu sei que vocês vão abordar esse texto de Mateus 5 e trazer o figurado para todos. Mas é interessante que nós entendamos que mesmo sendo presbítero, vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical, nós somos passíveis a estes erros. Você dirigente, você professor, você secretária, todos nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé, senão a gente cai também. Né? Então não basta apenas arriar o sarrafo naqueles que cometeram tal delito, tal pecado. Não é? E é mais difícil, na verdade, para a gente estender as mãos para essa pessoa do que falar sobre o que aconteceu. Contudo, cabe a nós, como professores que somos, alertar. Casamento deve ser indissolúvel. As orientações de Jesus, aquilo que a gente tem, a permissão que foi dada por Moisés, trazer para o contexto de hoje e fecharmos, então,
no terceiro e último tópico, que esse é o mais difícil na abordagem, a indissolubilidade do casamento. Vocês vão abordar o casamento na perspectiva bíblica, o que fazer para que um casamento ele seja para sempre. Aqui, certamente muitos irmãos que participaram de encontro de casais vão ter aí vários elementos para que o casamento ele dure para sempre. E um deles, tá? Imagine então o casamento como um jardim. Como um jardim. Não basta plantar lá as flores, mas eu preciso regar, eu preciso adubar, eu preciso tirar as ervas daninhas, eu preciso fazer o cuidado para que ele se mantenha bem e florido. Então, eu preciso cuidar. E aí, quando eu preciso cuidar, eu devo entender que eu vou fazer o meu cônjuge feliz. Olha que coisa bonita. Então, eu saio do meu eu e vou para o outro. Tá? Então, é uma das orientações. Aqui na lição, e eu peço a vocês que tenham cuidado, porque a lição ela vai trazer essa abordagem, mas tem coisa que o pastor da igreja vai abordar no encontro de casal com maior profundidade, ou a equipe da família vai abordar com maior profundidade, tá bom? Já no finalzinho aí, na página 37, diz que a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Então, tenham muito cuidado quando for falar de relação sexual no casamento, algo que fuja do conhecimento de vocês, algo que vá acabar atrapalhando em vez de ajudar. Se não tiver domínio nessa fala, chama o pastor, chama um presbítero, chama alguém da congregação que já trabalha com família e faz essa abordagem na lição, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tem muita coisa para ser comentado, principalmente quando no subtópico 3 do terceiro tópico, nós vamos entrar de fato no terceiro objetivo que nós falamos no começo. Tá? O casamento, uma união indissolúvel. Essa palavra indissolúvel a gente usa muito na química, não é? É que materiais que dissolvem água, ele é dissolúvel, mas aquele que não consegue dissolver é indissolúvel. Então, é muito utilizado aí essa palavra. E essa ideia de casamento indissolúvel é que não se desfaz, que permanece com a mesma essência. Então, que o nosso casamento, os nossos casamentos, né, permaneçam com a mesma essência e que nós possamos trabalhar de forma que os nossos casamentos sejam exemplos para outros casamentos. Né? Então, a recomendação de Paulo também, as irmãs que eram mais idosas, de aconselhar as mais novas como ser donas de casa, como ser mães de família. Então, nesses dias também precisamos de pessoas que possam aconselhar e que entendam sobre o casamento deve ser para sempre. Que Deus te abençoe, meu querido professor, minha querida professora, meu dirigente, e fechamos aqui essa abordagem com a verdade prática de nossa lição. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.